Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, nós estamos completando hoje mais uma etapa da preparação da nossa formação do livro Preparação para a Morte. Nós estamos no capítulo 11 e 12, Valor do Tempo e Importância da Salvação. O autor vai dizer para nós que o tempo ele é o maior dos bens que nós podemos possuir, que apenas um momento do tempo ele vale tanto quanto Deus. Por quê? Porque num momento do tempo o homem ele pode alcançar a glória eterna de Deus apenas por um momento. E o tempo ele é um tesouro desta vida, porque ele só existe nesta vida. Na eternidade não existe tempo. O autor ele vai dizer para nós que se as pessoas da eternidade pudessem nos falar, elas diriam que aquilo que elas mais desejariam é um pouco mais de tempo, tanto para aqueles que se condenaram eternamente, quanto para aqueles que se salvaram eternamente. O tempo é um desejo deles que não se alcança. Aqueles que se salvaram, eles desejariam um pouco mais de tempo para que eles pudessem ter feito melhor a vontade de Deus. E aqueles que se condenaram, eles desejariam um pouco mais de tempo para que eles pudessem se salvar. Só o hoje nos pertence. Se nós não estamos preparados hoje, nós corremos o risco de morrermos mal. O tempo ele é um bem precioso e, no entanto, ele é um bem desprezadíssimo. Por quê? Porque o tempo não volta. O tempo que passou, ele não volta, ele não retorna. O que mais nós desejaremos, o que mais o homem desejará na hora da morte, é justamente ter um pouco mais de tempo. Por este pouco mais de tempo, as pessoas, na hora da morte, dariam tudo aquilo que elas possuíssem, todos os bens, em troca de um pouco mais de tempo. E, no entanto, não será dado. A palavra de Deus vai dizer em João 19:14, quando nosso Senhor vai dizer assim: virá a noite em que não poderás fazer mais nada. E quando o nosso Senhor está dizendo isso, ele está dizendo justamente deste momento da morte. Porque neste momento da morte, que é a noite, não dá tempo para fazer mais nada. Se não fiz, não vai ser agora que vai dar mais tempo. Não dará mais tempo de fazer agora. Enquanto nós caminhamos pela vida, enquanto temos vida e luz, é necessário que nós aproveitemos bem o tempo. Enquanto temos vida e luz, é necessário que nós caminhemos bem. É preciso que nós tenhamos presteza e diligência na causa mais importante da nossa vida, que é a causa da vida eterna. Vai dizer a palavra para nós que Jesus procurou frutos na videira e não achou frutos na videira. E não encontrando frutos na videira, embora fosse fora do tempo de frutos da videira, nosso Senhor ele amaldiçoa a figueira. Jesus amaldiçoou a figueira, mas Jesus procurou frutos fora da época de figos, e no entanto ele queria frutos, e não tendo frutos, Jesus amaldiçoa essa figueira. O próprio demônio, ele sabe que nós temos pouco tempo. Nosso Senhor vai dizer assim: o demônio sabe que lhe resta pouco tempo. Por que lhe resta pouco tempo? Lhe resta pouco tempo para que ele nos tente e nos leve para o inferno, que é a obra que ele faz. Deus ele vai nos pedir contas de cada palavra ociosa, de cada tempo perdido que nós tivermos. Para os santos só existe o dia de hoje. Para os pecadores é só o dia de amanhã. Para os santos é o momento atual. O momento atual é o momento favorável.
Para os pecadores, eles adiam sua salvação, adiam sua conversão, adiam a penitência. E para recuperar o tempo é uma coisa difícil, mas Deus vai dizer assim para nós que nós podemos recuperar o tempo fazendo a obra de Deus. São Paulo, por exemplo, que foi o último dos apóstolos, no entanto, como ele mesmo diz que ele é o último dos apóstolos, ele é um abortivo. No entanto, fazendo a obra de Deus como ele fez, ele recupera o seu tempo e ele se torna o primeiro dos apóstolos, aquele que mais teve méritos, aquele que mais teve virtudes em fazer a obra de Deus. É preciso que nós não negligenciemos o valor do tempo. Deus nos cobrará o tempo. Deus nos cobrará as ociosidades. Deus nos cobrará aquilo que nós fizemos no nosso hoje. É preciso que hoje nós busquemos a salvação. É preciso que hoje nós busquemos a conversão. É preciso que hoje nós façamos penitência. Porque o tempo é precioso. Na verdade, o tempo é preciosíssimo. O tempo ele é valiosíssimo. Hoje não fecheis o coração, mas ouvi a voz de Deus. Abri os vossos corações. Não fecheis os vossos corações. Hoje. Para o santo é o hoje. Para aquele que caminha rumo à santidade é o hoje, o agora, o neste momento. Capítulo 12 ele vai dizer para nós da importância da salvação. A salvação ela é importantíssima e é preciso que nós avancemos cada vez mais no sentido da busca da nossa salvação. É o negócio mais importante da nossa vida e, no entanto, é o negócio que nós mais negligenciamos. Quanto é importante que nós não negligenciemos esta obra da nossa salvação. É importantíssimo que nós tenhamos presteza na obra da nossa salvação. Nós fazemos muito por aquilo que é temporal. Nós fazemos muito por aquilo que é do século, pelos negócios, pelos estudos, pela conquista do dinheiro, pela conquista da fama, pela conquista dos bens, sejam eles materiais, sejam eles bens de inteligência, de cultura, mas nós fazemos muito pouco pela conquista daquilo que são os bens eternos. Nós podemos conquistar o mundo inteiro aqui, e no entanto nós podemos perder aquilo que é o essencial, que é a vida eterna, que é o bem eterno. Por mais que nós trabalhemos, nós podemos construir e conquistar grandes coisas, no entanto nós temos que deixar essa vida e deixar tudo para trás. E quando nós falamos de bens eternos, nós falamos de bens que se conquistam e estes não se perdem. Por que isso acontece? Porque na verdade nós tratamos o eterno como se fosse uma fábula, como se fosse um mito, como se fosse algo que não existe, que não se alcança. É uma questão de fé. Nós sabemos que existe, mas nós não acreditamos que isso existe. A felicidade eterna, ela deveria ser o nosso único e irreparável negócio. Nós não deveríamos buscar outras coisas, ou se buscarmos outras coisas, nós deveríamos buscá-las em vista primeiro dos bens eternos. Nós deveríamos trabalhar pelo bem temporal em vista do bem eterno, mas principalmente nós deveríamos trabalhar pelos bens espirituais, pelos bens eternos, pela felicidade eterna. Nós trabalhamos pela felicidade temporal, mas nós nos esquecemos da felicidade eterna. O custo para a nossa alma, o custo da salvação das nossas almas, ele foi um custo muito caro. Ele custou o sangue de nosso Deus. Ele custou que Deus deixasse o seu trono
Deus deixasse e se esquecesse e fizesse abstração da sua onipotência, ele se tornasse um homem, se tornasse um escravo como nós e pagasse pelas culpas do nosso pecado. Aquele que não pecou, pagou pelas culpas do nosso pecado. Ele vai dizer para nós que seria louco o homem que não trabalha para a salvação de sua alma. É um louco. Se podemos adquirir os bens eternos, por que nós trabalhamos pelos bens temporais? A salvação eterna, ela deve ser o único negócio dos homens. O resto é loucura. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a sua vida eterna? O que você vai responder ao juiz que vai te interrogar? E você vai dizer que você negligenciou a única obra que você deveria fazer. A única obra que você deveria fazer é procurar salvar a sua alma. Você negligenciou essa obra. Você quis aquilo que era material. Um santo, ele vai dizer para um outro santo ainda em conversão, ele vai dizer assim: você vai prosperar. Você vai prosperar em tudo aquilo que você empreender, você vai prosperar. E ele vai dizer assim: e depois? E depois? E depois? E aquela frase, ela vai ficar no coração deste santo, São Francisco Xavier. Ela vai falar tão profundamente no coração desse santo, que ele vai dizer assim: e depois? E depois? Eu vou prosperar em tudo, mas e depois, que será de mim? O que vai acontecer comigo? Ele vai dizer assim: só há um bem, eu me salvar, e só há um mal, eu me condenar. Só existem um único bem e um único mal no mundo. O único bem, eu me salvar. O único mal, eu me condenar. É preciso que nós tenhamos temor nessa situação. É preciso que nós pratiquemos a violência contra nós mesmos. É preciso que nós tenhamos a presteza no serviço do Senhor. Porque o demônio, ele trabalha incessantemente, ele trabalha sem cessar para a nossa perdição. Ele trabalha sem repouso para a nossa perdição. E nós, o que nós fazemos? Nós dormimos. Nós nada fazemos para nos salvar. Nós nos rimos do pecado. E, no entanto, ele trabalha de forma séria para nos perder. Esse é o negócio da nossa salvação. Ele é um negócio importantíssimo, ele é um negócio único e ele é um negócio irreparável, porque nenhuma falta ela se compara ao desprezo dos bens eternos. É um mal que ele não pode ser reparado, ele não pode se reparar. É um mal que aqueles que cometerem este mal, eles vão pagar todos juntos com todos os insensatos. Porque ele não tem volta. Não existe um castigo temporal para este mal. Este castigo é um castigo eterno. E a maior tristeza para aquele que se condenar vai ser a seguinte: ele vai saber que com pouco esforço ele poderia ter se salvo. E ele vai dizer: agora é tarde, agora não dá mais tempo. A maior aflição será reconhecer que agora não dá mais tempo e que aquilo que foi perdido por sua culpa. Nós não podemos arriscar a nossa salvação eterna por um talvez, por um quem sabe eu me converto. Talvez Deus me salve, talvez Deus dê para mim a misericórdia, porque é um negócio grave e urgente e irreparável. Então é necessário que nós tenhamos a presteza, é necessário que nós tenhamos a sabedoria e o temor e o tremor de fazer bem toda essa obra da nossa salvação. Eu não posso arriscar. Se eu arriscar, eu seria leviano.
Seria uma leviandade da minha parte se eu arriscasse me perder por um pouco de fumo, um bocado de prazer, um pouco de satisfação. Seria leviano eu perder a vida eterna, confiando que talvez Deus me salve. E é justamente este pensamento, esta falsa esperança, que é antes uma presunção e uma ilusão do demônio e que gera uma indignação de Deus fortíssima. Quando eu presumo, quando eu tenho essa falsa esperança, eu estou sendo presunçoso, eu estou sendo iludido pelo demônio, porque eu posso me perder. Neste meio tempo eu posso me condenar, pode não dar tempo. Se agora cheio de vida, eu não tenho tempo, eu não acho fácil me converter, como é que eu vou achar fácil me converter quando eu estiver na agonia da morte, quando o torpor invadir meu coração, quando o torpor invadir a minha mente, quando eu não tiver mais o auxílio de Deus? Quanto que é necessário que eu busque essa salvação já? Quanto que é necessário que eu busque essa salvação agora, em que eu estou cheio de vida, em que eu tenho tempo, em que eu tenho forças, e tendo vida, forças e tempo, é necessário que eu trabalhe pela salvação de minha alma agora, neste momento, já. É necessário que eu faça penitência já. É necessário que eu fuja do pecado já, agora, imediatamente. Porque se eu deixar lá no momento em que eu estiver no torpor da morte, dificilmente eu vou conseguir alguma coisa. Porque eu já vou estar entorpecido pelos pecados. Eu já vou estar envelhecido pelos pecados. Eu já vou estar escravizado pelos vícios. Eu já vou estar com o torpor da morte, com os remorsos de consciência. Eu já vou estar com o meu próprio coração me acusando de coisas e não me dando a conversão mais, mas me dando um remorso e não uma penitência verdadeira. Eu já vou ter todos os pecados diante de meus olhos, e eles estarão a me dizer que eles são obras minhas, e que eles não se apartarão de mim, e a minha mente vai estar obscurecida, e talvez não dê mais tempo. Então é necessário que nós tenhamos em vista a importância da nossa salvação, porque nós fomos comprados por um preço altíssimo, que é o preço do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.